Atenção, torcedor alviverde! Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar a sua opinião sincera nos comentários, porque o que vem a seguir vai te deixar sem chão. Você piscou, e algo gigante mudou nos bastidores do Palmeiras. O que parecia ser apenas mais uma rodada do Brasileirão entre dois gigantes brasileiros agora carrega um enredo de tensão, perda, oportunidade e até mesmo intrigas nos bastidores. E o mais inacreditável, dois protagonistas de suas equipes simplesmente sumiram do mapa brasileiro depois do Mundial de Clubes. Um cenário que poucos previram está se desenhando, e se você acha que o impacto dessa saída já foi sentido, prepare-se. O buraco pode ser muito mais fundo, e as consequências ainda estão longe de serem compreendidas. Por trás de cada decisão, há negociações em curso, sondagens misteriosas e até uma possível volta surpreendente que pode mudar tudo. A partida entre Fluminense e Palmeiras, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai além das 4 linhas. O que está em jogo não é apenas a pontuação na tabela. Estamos falando de dois clubes que perderam seus principais pilares criativos em uma janela inesperadamente agitada. João Arias, cérebro tricolor, foi negociado após o Mundial de Clubes, assim como Richard Rios, motor do meio-campo palmeirense. Com isso, os dois times chegam ao Maracanã em busca não só de pontos, mas de identidade, de alternativas, de respostas. E a partida, que poderia ter sido disputada em solo norte-americano em um acordo de internacionalização da liga, acabou voltando ao solo sagrado carioca, palco de drama, glórias e talvez mais uma reviravolta. Enquanto o Fluminense tenta se recuperar de 2 derrotas seguidas e lida com a pressão de um torcedor impaciente, a torcida palmeirense assiste a uma dança das cadeiras no elenco. A diretoria alviverde não esconde que sentiu o baque da perda de Rios, mas também não perde tempo. Lucas Evangelista, em São Paulo e revelado pela base, desponta como possível novo dono da camisa 27. E por mais que a qualidade técnica do ex-Bragantino seja reconhecida, a verdade é que ninguém sabe ainda se ele dará conta da pressão de substituir um jogador tão querido e fundamental. Nos bastidores, há quem diga que Abel Ferreira foi direto ao ponto, pediu reforço imediato, sem meias palavras. Do lado carioca, o retorno de Paulo Henrique Ganso pode ser o alívio que Fernando Diniz tanto esperava. Com a ausência de Arias, o técnico vê em Ganso a peça-chave para resgatar a cadência e o raciocínio rápido no meio de campo. Mas será suficiente? A verdade é que a queda de rendimento do Fluminense não é apenas técnica, o emocional também pesa. O clube chegou ao Mundial como esperança do Brasil, mas foi engolido na semifinal e voltou com mais dúvidas que certezas. A torcida exige resposta imediata, e o jogo contra o Palmeiras pode ser o divisor de águas. Mas e se o Verdão também estiver pronto para dar um golpe fatal no rival ferido? Como se não bastasse o clima já carregado, outro bastidor começa a ferver. O Grêmio, em silêncio, monitora uma possível contratação que pode sacudir o elenco palmeirense. Trata-se de Mike, lateral direito multicampeão, ídolo da torcida e peça de confiança de Abel Ferreira. Com contrato até dezembro de 2025, Mike já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, e é aí que entra o tricolor gaúcho. Com lesões em série nos setores sem opções confiáveis, o clube aposta na boa relação entre o jogador e Luiz Felipe Scolari, atual coordenador técnico gremista, para seduzir o atleta a mudar de ares. Seria essa a última temporada de Mike com a camisa alviverde? Apesar do interesse gremista e da possível investida do Santos, até o momento o Palmeiras não recebeu proposta formal. No entanto, os bastidores não param. Há quem diga que uma reunião entre Mike e a diretoria alviverde aconteceu recentemente e que a renovação está sendo avaliada com cautela. O detalhe que poucos notaram: o jogador tem apenas 3 partidas no Brasileirão, o que significa que ainda pode se transferir para outro clube da Série A sem impedimentos. Essa brecha no regulamento é vista como uma carta na manga por interessados, e pode ser o gatilho para uma movimentação repentina nos próximos dias. Será que o torcedor está preparado para mais essa perda? Enquanto o elenco principal vive momentos de tensão e reformulação, o Sub-20 do Palmeiras continua gerando talentos em ritmo industrial. E entre eles, um nome já brilha com intensidade rara: Riquelme Felipe. Com apenas 19 anos, o atacante tem sido alvo de sondagens insistentes de clubes da Premier League, como Wolverhampton e Nottingham Forest. Só que o que realmente espantou a todos foi a revelação de que a multa rescisória do garoto gira em torno de 609 milhões de reais. Isso mesmo, mais de R$500 milhão. A diretoria alviverde rejeitou uma oferta de 38 milhões de reais sem pensar 2 vezes, convencida de que o valor não reflete nem de perto o potencial da joia. Segundo informações do site Globo Esporte, o Palmeiras está em estágio avançado de negociação para ampliar o vínculo de Riquelme Felipe e inserir cláusulas ainda mais protetivas.
O objetivo é claro: evitar o que aconteceu com Estevão, vendido a peso de ouro, mas cedo demais para alguns. Riquelme, por sua vez, tem se mostrado tranquilo diante do assédio internacional. Nos bastidores, comenta-se que ele confia em Abel Ferreira e sonha com uma chance no time principal ainda nesta temporada. A saída de Rios pode acelerar esse processo, e há até quem diga que o garoto já foi testado discretamente em treinos com os profissionais. Mas nem tudo são flores no departamento ofensivo do Verdão. O atacante Paulinho, contratado com expectativa altíssima, sofreu novo revés em sua já complicada trajetória. O jogador precisou passar por mais uma cirurgia na tíbia da perna direita, e a previsão de retorno é sombria, apenas em 2026. A lesão é a mesma que o afastou dos gramados no fim de 2024, quando ainda defendia o Atlético Mineiro. Paulinho, que chegou a atuar na semifinal do Mundial contra o Chelsea, agora inicia um longo processo de recuperação, sem garantias de retorno em alto nível. A frustração é visível, tanto na comissão técnica quanto entre os torcedores. A notícia da nova cirurgia de Paulinho pegou até mesmo dirigentes de surpresa. Internamente, havia confiança de que o atacante poderia ser uma peça fundamental na segunda metade da temporada. Com sua ausência, Abel Ferreira perde mais uma opção de velocidade e profundidade no ataque. E como se já não bastassem os desfalques, o clube agora precisa decidir se irá ao mercado em busca de uma reposição ou se apostará em jovens da base. O nome de Riquelme, mais uma vez, surge como possibilidade. A transição, porém, exige paciência e cuidado. Será que o Verdão corre o risco de repetir erros do passado ao queimar etapas? E se você acha que a janela já estava fechada para o inesperado, prepare-se. Dele ali, sim, ele mesmo, foi oferecido ao Palmeiras. O meia inglês, que brilhou no Tottenham e na seleção inglesa, vive um momento de reconstrução de carreira. Atualmente no Modesto Como, da Itália, o jogador de 28 anos foi sugerido como possível reforço para clubes brasileiros, entre eles, Cruzeiro, Grêmio e o próprio Verdão. Segundo a apuração do site All Sport, dele estaria disposto até a reduzir significativamente seu salário para vestir a camisa de um gigante sul-americano. A pergunta que não quer calar: será que o Palmeiras embarcaria nessa aposta ousada? A carreira de Dele Alli foi um meteoro que explodiu no céu da Premier League e depois caiu abruptamente. Entre 2015 e 2022, ele foi nome certo nas convocações da Inglaterra, dono de gols decisivos e lances de pura genialidade. Mas lesões e problemas extracampo minaram sua trajetória. Agora, com sede de renascimento, ele vê o Brasil como uma plataforma para se reconectar com o futebol. A diretoria alviverde, no entanto, mantém cautela. Abel Ferreira teria sinalizado interesse, mas apenas em caso de liberação contratual sem custos. A negociação, se avançar, poderá gerar um dos maiores choques da década no futebol brasileiro. Com tantos nomes sendo ventilados, perdidos e especulados, a torcida alviverde se encontra dividida entre ansiedade e cautela. A busca por reforços continua, mas a exigência por resultados imediatos pressiona todos os setores. Abel Ferreira sabe que o elenco está em transição, mas o Brasileirão não perdoa. Cada ponto perdido pode custar um título. E com o adversário como o Fluminense pela frente, mesmo fragilizado, não há espaço para erro. O jogo no Maracanã será uma verdadeira prova de fogo, não só para os jogadores em campo, mas para toda a engrenagem que movimenta o clube nos bastidores. À medida que as peças se movimentam nesse tabuleiro imprevisível que é o futebol, o Palmeiras segue firme na busca por equilíbrio. O clube tenta se reinventar sem perder sua essência vencedora. A base, novamente, surge como salvação em tempos de crise. Mas será suficiente? O torcedor, que já viu craques como Gabriel Jesus e Endrick surgirem do nada e dominarem o mundo, sonha com a repetição do fenômeno. Mas ao mesmo tempo, teme que o excesso de pressão sabote o crescimento dos garotos. Entre negociações, sondagens, lesões e renascimentos, o cenário é tão incerto quanto instigante. E assim, com tantas narrativas cruzando o caminho do Verdão, uma coisa é certa: o torcedor precisa estar mais atento do que nunca. O jogo contra o Fluminense será apenas a ponta do iceberg. O que está prestes a acontecer nos bastidores pode redesenhar o futuro do clube para os próximos anos. Se Dele Alli vier, se Riquelme brilhar, se Mike sair, cada decisão será como um efeito dominó. E você, torcedor, vai querer estar por dentro de cada detalhe, de cada bastidor, de cada bomba. Porque o Palmeiras não é só um clube, é um enredo em tempo real. Por isso, se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva agora no canal, ative as notificações e comente o que achou de tudo isso. Qual dessas histórias vai explodir primeiro? O que você faria no lugar da diretoria?
Sua opinião é fundamental para esse debate alviverde continuar pegando fogo.